A IA não foi feita para arbitrar escrituras religiosas. Toda empresa que tentou isso antes foi soterrada por reclamações de viés em poucos dias. A XAI deu o trabalho à sua própria IA, o Grok, mesmo assim criando uma página inteira de enciclopédia sobre o Alcorão do zero. Ninguém esperava que o resultado sobrevivesse online por muito tempo. Como essa página foi construída? A Grokpedia é um site real e funcional criado pela XAI, a mesma empresa por trás do Grok. Em vez de milhares de voluntários humanos escrevendo artigos como em uma enciclopédia normal, a Grokpedia deixa sua IA pesquisar e escrever as páginas e depois rotula cada uma como verificada pelo Grok continuamente. A página do Alcorão foi verificada pela última vez apenas alguns meses antes deste texto. Ela começa como qualquer livro didático começaria. O Alcorão tem 114 capítulos chamados suras, contém cerca de 6.236 versículos, espalhados por aproximadamente 77.000 palavras, e os muçulmanos acreditam que ele foi entregue ao profeta Muhammad em árabe clássico entre os anos 610 d.C. e 632 d.C. Os muçulmanos o consideram a palavra exata de Deus, falada em voz alta durante a vida de Muhammad e escrita logo após sua morte. A página até observa que a própria palavra Alcorão vem de uma raiz árabe que significa recitar, já que a forma mais antiga do texto nunca foi escrita, apenas falada e memorizada em voz alta. Essa introdução básica parece calma e resolvida, mas a página não para nessa parte tranquila. No momento em que passamos para ver como o texto foi realmente preservado, as coisas começam a ficar bem mais complicadas. A corrida para salvar as palavras antes que se perdessem. Durante a vida de Muhammad, o Alcorão vivia principalmente na memória. Os companheiros o memorizavam através da repetição durante as orações, formando um grupo conhecido como Hufaz, que significa memorizadores. Após a morte de Muhammad em 632 d.C., uma batalha chamada Batalha de Yamamá matou um grande número desses memorizadores. De acordo com a página, isso assustou tanto um companheiro chamado Umar que ele pressionou o novo líder, Abu Bakr, a mandar escrever todo o Alcorão antes que mais recitadores morressem e partes do texto sumissem para sempre. Umar alertou que novas perdas no campo de batalha poderiam fazer partes do Alcorão desaparecerem de vez, e ele pressionou Abu Bakr até que ele finalmente concordasse. Abu Bakr hesitou no início, já que o próprio Muhammad nunca havia ordenado isso, mas acabou dando a tarefa a um escriba chamado Zaid bin Thabit. Zaid coletou cada fragmento que conseguiu encontrar e conferiu cada versículo com várias testemunhas que o tinham ouvido diretamente de Muhammad. Dizem que ele disse ser a tarefa mais pesada que mover uma montanha. Aquela primeira versão eram apenas folhas soltas, ainda não era um livro único e finalizado. Essa coleção inicial manteve o Alcorão vivo, mas também plantou um problema maior. Diferentes regiões estavam prestes a começar a recitá-lo de formas que não batiam totalmente. Esse descompasso forçaria o próximo líder a tomar uma decisão muito mais drástica.
Um livro, muitas cópias queimadas. Anos depois, sob um novo líder chamado Uthman, soldados de diferentes regiões estavam recitando o Alcorão de maneiras visivelmente diferentes. Um comandante temia que isso pudesse dividir a comunidade muçulmana da mesma forma que as divergências haviam dividido judeus e cristãos antes deles. Uthman respondeu ordenando que uma única cópia oficial fosse criada. E foram enviadas para as principais cidades, todas no dialeto que o próprio Maomé falava. Para garantir que apenas uma versão sobrevivesse, Uthman ordenou que todos os outros manuscritos do Alcorão, fossem cópias completas ou fragmentos avulsos, fossem queimados. Nem todo mundo aceitou isso numa boa. Um companheiro chamado Ibn Masud resistiu no início porque sua cópia pessoal não tinha 3 capítulos curtos que a versão oficial de Uthman incluía. Outro companheiro, Ubay ibn Ka'b, tinha 2 orações curtas extras escritas em sua cópia que nunca entraram no livro final. Mais tarde, estudiosos decidiram que o material extra de ambos simplesmente não fazia parte da revelação divina e apenas a versão de Uthman pôde permanecer. Antes de continuarmos, se você está gostando dessa análise, por favor, considere se inscrever. Isso ajuda demais o canal. Queimar todas as cópias rivais resolveu a discussão na época, mas também significou que os historiadores nunca mais poderiam comparar diretamente aquelas versões perdidas. A única maneira de verificar a história oficial agora é através das poucas evidências físicas que conseguiram sobreviver por acaso, os manuscritos que não batem totalmente. 2 manuscritos reais dão aos pesquisadores um olhar raro por trás da história oficial. O manuscrito do Alcorão de Birmingham são 2 páginas de pergaminho que a Universidade de Oxford datou por radiocarbono entre os anos 568 e 645 d.C., o que significa que a própria pele do animal é antiga o suficiente para ter existido durante ou logo após a vida de Maomé. O texto dele é muito parecido com a versão padrão que utilizamos hoje em dia. O segundo manuscrito é, na verdade, muito mais estranho. Encontrado em 1972 dentro da Grande Mesquita em Sanaa, no Iêmen, ele é chamado de palimpsesto, o que significa que a escrita antiga foi raspada e uma nova escrita foi colocada por cima. Cientistas usaram imagens multiespectrais, um método que revela tinta invisível a olho nu para ler aquela camada inferior apagada. Ela mostrou trocas de palavras, linhas faltando, linhas adicionadas e uma ordem de capítulos diferente da versão usada por mais de 1 bilhão de muçulmanos hoje. O pergaminho por baixo foi datado por radiocarbono da primeira metade dos anos 600, o que significa que quem escreveu originalmente aquela versão apagada estava trabalhando durante ou muito perto dos primórdios do próprio Islã. Ambos manuscritos são vistos por estudiosos tradicionais como prova de que o texto central se manteve estável. Críticos olham para a mesmíssima evidência e veem a prova de que o texto ainda estava mudando em suas primeiras décadas. Esse mesmo tipo de discordância aparece novamente dentro dos próprios versículos, em um lugar que a maioria dos leitores casuais nunca pensaria em olhar. O dia que dura 2 tempos diferentes.
2 versículos no Alcorão descrevem quanto tempo um único dia parece para Deus, e eles não dão números iguais. Um versículo encontrado no capítulo 32 descreve assuntos subindo a Deus ao longo de um dia, igual a 1000 anos humanos. Outro versículo, no capítulo 70, descreve anjos e o Espírito subindo a Deus ao longo de um dia, igual a 50.000 anos humanos. Críticos apontam para isso e perguntam como um dia sagrado pode equivaler a 2 durações de tempo completamente diferentes. Estudiosos tradicionais respondem que os versículos não estão descrevendo o mesmo evento de forma alguma. O primeiro, eles argumentam, é sobre os decretos diários de Deus acontecendo no mundo. O segundo ponto diz respeito à escala muito mais abrangente da ressurreição e o julgamento final. Cada evento diferente requer uma medida diferente. Não existe uma contradição real, segundo essa interpretação. Quer essa explicação convença um cético ou não, ela demonstra claramente o padrão que percorre toda a extensão desta página. Quase toda pergunta difícil recebe uma defesa logo ao lado. Esse mesmo padrão aparece novamente quando a página vira para algo ainda mais básico que números, as próprias palavras. Palavras vindas de um lugar bem distante. Acredita-se amplamente que o Alcorão seja árabe clássico puro, intocado por línguas externas, entregue diretamente por Deus. Um pesquisador chamado Arthur Jeffrey passou anos vasculhando o texto e publicou um livro em 1938 listando cerca de 275 palavras que não se originaram no árabe. Mais de 100 delas vieram do siríaco, que era uma língua falada por diversas comunidades cristãs daquela região. Cerca de 20 vieram do hebraico, incluindo a palavra para o sábado. Outras tantas vieram do etíope, do persa e também do grego. E o argumento que ele apresentava era, na verdade, bastante simples. Um texto situado ao longo de antigas rotas comerciais naturalmente absorveu palavras de culturas e religiões vizinhas, da mesma forma que o inglês absorveu palavras do francês e do latim ao longo dos séculos. Isso não prova que o Alcorão foi copiado de algum lugar, mas complica a ideia de um texto perfeitamente selado em uma única língua, com zero influência externa. Aquele detalhe único sobre palavras emprestadas tornou-se a brecha que um grupo muito maior de pesquisadores precisava. Em vez de focar em palavras individuais, eles foram atrás de toda a história da origem do próprio livro. Os estudiosos que questionaram toda a linha do tempo. A partir do final da década de 1970, um grupo de pesquisadores conhecidos como revisionistas começou a aplicar ao Alcorão os mesmos métodos históricos usados na Bíblia. Um estudioso chamado John Wansbrough argumentou em 1977 que o texto não foi simplesmente escrito logo após a morte de Maomé, mas foi moldado e finalizado por uma comunidade religiosa ao longo dos 1 ou 2 séculos seguintes. Na mesma época, os pesquisadores Patricia Crone e Michael Cook escreveram um livro reconstruindo a história islâmica primitiva, usando registros não muçulmanos, em vez de biografias islâmicas posteriores, e chegaram a conclusões surpreendentemente diferentes sobre como a religião realmente se formou. Um estudioso alemão chamado Christoph Luxenberg foi ainda mais longe em 2000, argumentando que algumas passagens confusas em árabe na verdade fazem mais sentido quando lidas como siríaco, a mesma língua cristã que Jeffrey já havia sinalizado décadas antes.
Ele até sugeriu que uma frase famosa que descreve o paraíso, geralmente traduzida como donzelas de olhos grandes, poderia estar descrevendo uvas brancas no material original em siríaco. Estudiosos tradicionais e a maioria dos historiadores convencionais rejeitam essas teorias, apontando que os manuscritos antigos sobreviventes já correspondem de perto ao texto padrão, deixando pouco espaço na linha do tempo para esse tipo de reescrita em larga escala. Nenhum desses pesquisadores afirma ter a prova final de qualquer maneira. O que eles concordam é que vale a pena fazer as perguntas em voz alta, em vez de evitá-las completamente. E essa mesma abordagem aberta aparece novamente quando a página vira para como o Alcorão é realmente lido em voz alta hoje. 10 formas oficiais de ler o mesmo livro. Aqui está um detalhe que a maioria dos leitores nunca aprende. Não existe uma pronúncia oficial única do Alcorão, mesmo dentro da tradição sunita convencional. 10 estilos de leitura diferentes, chamados Qira'at, são consideradas totalmente válidas, cada uma rastreada por uma linhagem ininterrupta de mestres até um companheiro que ouviu Maomé recitá-la de certa forma. Essas diferenças costumam ser pequenas, mudando uma única palavra ou som de vogal, e estudiosos tradicionais insistem que nunca alteram o sentido central ou a doutrina. Um exemplo que a página dá é um versículo no capítulo 3, onde uma leitura diz: apressem-se, enquanto outra leitura, muito parecida, diz: abram espaço, mudando levemente a ênfase sem alterar o ponto da passagem. A tradição islâmica explica todas as 10 leituras usando um conceito chamado os 7 modos de revelação, a ideia de que Deus permitiu que o Alcorão descesse em várias formas dialetais para que diferentes tribos árabes pudessem recitá-lo confortavelmente. Críticos veem as mesmas evidências de forma diferente, argumentando que tanta variação aceita mostra que o texto nunca foi tão fixo quanto a história da cópia queimada sugere. Mesmo com 10 formas aceitas de dizer as mesmas palavras, ninguém contesta o que essas palavras, no fim das contas, pedem que os fiéis façam com suas vidas. Esse lado prático do Alcorão é onde a página dedica algumas de suas seções mais detalhadas. Regras para a vida real, que foram escritas nas Sagradas Escrituras. Além da teologia e da história, grandes partes do Alcorão parecem um código jurídico. Ele estabelece cotas de herança, regras de casamento e penas criminais diretamente nos versículos, algo que religiões como o cristianismo geralmente deixaram para conselhos e governos posteriores. O roubo é tratado com amputação como um impedimento declarado. Relações sexuais ilícitas acarretam pena de chicotadas para infratores solteiros. Acusações falsas contra uma mulher casta acarretam pena de 80 chicotadas se o acusador não puder apresentar 4 testemunhas. As regras de herança dão aos herdeiros homens o dobro da parte das herdeiras mulheres, explicado no texto como um equilíbrio das responsabilidades financeiras dos homens na família. Ao mesmo tempo, o Alcorão ordena repetidamente a justiça, mesmo com quem você não gosta, a proteção aos órfãos e afirma diretamente que não há imposição em questões de crença religiosa.
Mais tarde, estudiosos islâmicos passaram séculos construindo sistemas jurídicos detalhados sobre esses versículos básicos, adicionando padrões de evidência, exceções e procedimentos que o texto original nunca detalhou. Essas são as regras que moldaram sistemas jurídicos inteiros no mundo muçulmano por 14 séculos e continuam sendo um debate vivo hoje. Alguns estudiosos modernos agora argumentam que esses mesmos versículos merecem uma nova leitura para um mundo moderno, o que leva a página ao seu capítulo mais recente de discordância. Estudiosos que querem relê-lo para os dias de hoje. Nem todo desafio à leitura tradicional vem de fora do Islã. A partir do final do século XIX, estudiosos reformistas muçulmanos começaram a questionar a interpretação literal estrita dentro da própria fé. Muhammad Abduh, escrevendo por volta de 1900, argumentou que certos versículos, na verdade, se alinhavam com a ciência moderna quando lidos corretamente e defendeu interpretações que separavam princípios morais atemporais de regras escritas para um século específico. Muhammad Iqbal argumentou mais tarde, em 1930, que a lei islâmica precisava permanecer dinâmica e continuar se ajustando em vez de ficar congelada no tempo. Décadas depois, a estudiosa Fatima Mernissi argumentou que muitas das ideias mais restritivas sobre as mulheres comumente atribuídas ao Islã, na verdade remontam aos hadith e à tradição cultural. Em vez do PS3 Pril Alcor 3, que ela interpretou como uma afirma 70 shares da igualdade espiritual entre homens e mulheres, nenhum desses estudiosos reformistas rejeita o Alcor Terço como divino. Eles apenas argumentam que os Fi Nova Miis Vemon 9im, interpretando partes dele de forma errada, Agabul non S9 Culos. Essa ideia central de que até 9 finovres devotos podem discordar honestamente sobre o real significado de um versículo sagrado conecta cada divergência abordada em toda esta página e 9 exatamente onde a página decide chegar quando finalmente resume tudo. Onde a página realmente chega, depois de passar por manuscritos queimados, dura 75 de dias divergentes, termos estrangeiros emprestados, 10 leituras aceitas e estudiosos que questionam toda a cronologia, a página N. declara um vencedor. Ela apresenta a defesa islâmica tradicional, baseada no chamado Tawatur, a ideia de que um texto memorizado e recitado em voz alta por um N7 mero enorme de testemunhas independentes ao longo de 75 anos torna-se quase impossível de falsificar ou reescrever discretamente. Ela coloca essa defesa diretamente ao lado das séries éticas restrítéricas, permitindo que ambos os lados se manifestem sem escolher um lado para o leitor. Essa recusa em escolher um vencedor, 9, a verdadeira manchete aqui, N3 9, uma pegadinha oculta, nem um ataque secreto, apenas uma enciclópedia 9 dia de IA fazendo o trabalho simples de listar o que as vozes mais fortes de cada lado de uma discussão terciária milenar, J1, disseram por mais de 1000 anos. Se este V7 te agregou algo, se inscrever leva até a 5 segundos e nos ajuda a continuar criando conteúdo como este.